Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Graças a Deus, Chayana, filha dele, para trazer para você a mensagem do Senhor, alimentando sua vida, alimentando seu espírito e trazendo bênção para você e para todos aqueles a quem você também enviar esse vídeo. Eu quero hoje trazer para vocês 3 textos, mas são na verdade três versículos que nós vamos passear entre eles, cada um em livros diferentes, distintos, mas que compõem o mesmo núcleo que nós vamos ali abordar o assunto de hoje, que é a importância da nossa vida espiritual com Deus, do nosso relacionamento com o Senhor, incluir jejum. Antes de qualquer coisa, até para que se você não tem ainda muita familiaridade com a vida espiritual, com a palavra de Deus, aqui nós não estamos tratando daquele jejum comumente feito por aquela pessoa que deseja perder alguns quilos, para que possa alinhar melhor ali a sua saúde, uma recomendação médica. Não é esse tipo de jejum, esse regime alimentar, digamos assim. Esse jejum que a Bíblia nos traz é mais uma ação sacrificial de nós termos mais intimidade com Deus e assim, tendo mais intimidade com Deus, logo nós teremos uma vida espiritual mais aprofundada. Porque é nessa ordem. Quando nós tentamos buscar uma vida espiritual mais profunda sem Deus, o que nós caímos é em algum tipo de fanatismo religioso, que é o buscar a espiritualidade por si só, sem o relacionamento com Deus, que é a base de toda a espiritualidade. Então, não é essa a ordem é o oposto. Buscando um relacionamento com Deus é que nós chegamos à nossa vida espiritual mais aprofundada. Então, essa é a ordem das coisas. Então, o primeiro texto que eu trago aqui hoje é um texto que se encontra no livro de Esther. Lá no Antigo Testamento, no capítulo 4, nós vamos ver o versículo 16. A Esther vai falar o seguinte: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, não bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Vamos dar um contexto aqui para essa frase. Esther era uma jovem judia que foi colocada entre tantas outras virgens para serem ali escolhidas pelo rei Assuero, que iria ali coroar uma nova rainha no lugar da rainha que ele destronou, a rainha Vasti, que tinha desagradado o rei. Então Esther foi colocada junto com outras moças para que o rei escolhesse uma nova rainha para si. E Esther foi escolhida como a nova rainha. Então, o que vai acontecer? Esther agora estava numa posição de autoridade também. Esther tinha sido criada por Mordecai. Em algumas traduções, a Bíblia vai chamá-lo de Mardoqueu, que era ali, se tornou uma espécie de pai para Esther. Ele era ali meio que na minha tradução, deixa eu ver se ele está como primo ou como tio. A minha tradução, mas aí eu teria que voltar lá na frente. Ele era uma espécie, na minha tradução aqui, filha de seu tio. Na minha tradução é isso.
ele criou a ela como filha de seu tio. Então, na minha tradução está Mordecai, mas em algumas ele é chamado de Mardoqueu. Mas aqui ela era uma espécie de prima-sobrinha, digamos assim, né? Ele era uma espécie de tio ali para ela, um primo-tio. Então ele a criou, quando ela ficou órfã, como filha. E agora, com determinada idade, ela foi colocada no palácio e foi a rainha, foi a jovem escolhida para reinar. Só que o que acontece? Mesmo estando agora dentro do palácio, Esther ainda mantinha contato ali com o seu pai de criação. Ela continuava sendo obediente a ele. Pois bem, houve uma situação em que nós não vamos abordar agora extensivamente esse texto, em que o povo da Esther, os judeus, ficaram ameaçados de morte por um homem chamado Amã. Mais uma vez, o povo de Deus ali na mira dos seus inimigos. E o Mordecai faz essa informação chegar até Esther, que estava no interior do palácio. E tendo ali uma conversação, ele manda a primeira mensagem, ela traz uma resposta, aí ele manda uma segunda mensagem e agora ela vai trazer a resposta final. E aí ela vai dar essa orientação: junte todos os judeus que existirem aí na cidade, por essas circunvizinhanças, e vocês farão um jejum por mim. Não comam, não bebam por 3 dias. Eu e as minhas servas também iremos jejuar. Após isso, eu irei conversar com o rei. E aí ela vai trazer uma informação importante para nós, mesmo que seja contra a lei. Mas por que seria contra a lei a esposa ir falar com o marido? Porque na condição de rei, as pessoas só poderiam entrar na presença dele se ele chamasse essas pessoas. Então, as pessoas convocadas pelo rei, elas teriam acesso à sala do trono porque estavam obedecendo a um chamado do rei. Outra situação é que a pessoa, de maneira deliberada, a pessoa tomou a iniciativa de entrar na presença do rei. Caso o rei estendesse o seu cetro em direção àquela pessoa, a pessoa poderia permanecer na presença do rei e tratar aquilo que ela foi tratar. Porque ao empunhar o cetro em direção à pessoa, o rei estava mostrando que ele estava concedendo autorização para aquela permanência. Mas se o rei não fizesse isso, então aquela pessoa poderia até mesmo ser condenada à morte, porque ela ousou entrar na presença do rei sem ser chamada. Por isso a Esther vai trazer essa informação. Eu vou lá falar com o rei, eu vou interceder pelo nosso povo, porque estão querendo matar todos os judeus, e eu sou judia também. Estão querendo exterminar o nosso povo. Então eu vou lá falar com o rei no findar desse jejum. E aí ela vai falar no final: se perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, morri. Então isso nos traz a gravidade daquele posicionamento de Esther. Mas por saber que era uma situação de risco, até para ela como rainha, ela poderia morrer. Imagina se ela pega o rei num dia de fúria, num dia em que ele está com descontentamento. Ela poderia sim ser condenada à morte. E versículos antes ela vai dizer inclusive que o rei não a chamava aos aposentos dele, à presença dele, tinha espécie de um mês. Ela vai falar aqui em cima que em 30 dias ela não foi chamada na presença do rei. Tinha tempo que o rei não chamava Esther. E agora ela ia entrar na presença do rei sem ser chamada, poderia ser condenada à morte, mesmo sendo rainha. Mas ela dá uma ordem: jejuem por mim, eu também vou jejuar. E depois de 3 dias vou conversar com o rei para interceder pelo nosso povo.
E o decorrer da história de Esther, nós vemos que ela foi interceder pelo povo diante do rei e nós vemos o desfecho que vai acontecer. E deixo como sugestão de leitura para você o livro de Esther. São apenas 4 capítulos, 5 capítulos. São quantos capítulos? Desculpa, eu confundi. São 9 capítulos. Porque acaba lá na festa de... São 9 capítulos. É bem rápido o livro de Esther. E você vai ver o que vai acontecer quando ela for lá interceder pelos judeus. De que maneira que essa história vai ter um desfecho. Tanto para os judeus como para Amã, o homem que queria exterminar com toda aquela nação. O principal desse ponto que nós precisamos pegar foi o comportamento de Esther. Ela não foi direto falar com o rei. Antes ela pediu jejum por ela e ela mesma com as servas jejuaram. Agora, outro ponto que eu trago é o que nós vemos no livro de Lucas. Lá no capítulo 4 também, no versículo 2, que nós vamos ver o próprio Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo lá no versículo 2 de Lucas 4, está escrito assim: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então aqui vai dizer que Jesus ele foi guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias e ao fim teve fome. E aí o diabo vem com aquela investida. Porque o texto logo abaixo vai dizer, ao final daqueles dias ele teve fome. Aí logo depois vai dizer o seguinte: disse-lhe então o diabo. Então isso nos dá uma ideia, uma visão de que o diabo aguardou o momento oportuno para começar as suas investidas, quando nós vamos ver aqui que ele vai falar a respeito da filiação divina de Jesus, se você é mesmo filho de Deus. E sabemos que pouco tempo antes Jesus tinha sido batizado e a voz do Senhor veio do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a primeira investida ali do diabo foi descredibilizar a filiação divina de Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Você não está com fome? Vamos ver se você é mesmo filho de Deus. Então, ali num momento de fragilidade humana, um momento em que Jesus estava vulnerável, humanamente falando, fisicamente falando, por conta dali da fraqueza, da fome, da solidão humana, porque ele estava no deserto, num lugar árido, num lugar difícil, sem uma multidão, sem família, sem amigos. Então, num momento de fragilidade, um momento de vulnerabilidade, o diabo se aproveita das nossas fraquezas. Outro ponto, antes de trazer um desfecho aqui, o último texto que eu quero mostrar é o que se encontra no livro de Mateus. Lá no capítulo 17 do livro de Mateus, nós vemos lá no versículo 21. Mas essa casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Aí esse texto tem uma cereja do bolo que eu quero trazer para vocês. Mas vamos também trazer um contexto para esse versículo. Esse texto, lá do livro de Mateus 17, ele começa ali no versículo 14. E ele vai nos mostrar a cura de um jovem possesso. Ele estava com uma possessão demoníaca.
E o pai dele vai até Jesus interceder pelo filho e dizer que ele apresentou o filho aos discípulos de Jesus, mas os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí Jesus ele vai ficar bravo, ele vai ali trazer uma repreensão sobre a incredulidade daquelas pessoas, inclusive dos seus próprios discípulos. Aí Jesus vai Jesus ele vai expulsar o demônio daquele jovem, ele vai ficar curado desde aquele momento. Aí os discípulos, eles vão perguntar: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio, aquele espírito? Aí Jesus, ele vai falar o seguinte: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda. Eu já vi até no mercado algumas garrafas de vidro de pimenta temperada que vem com vários tipos de grãos, inclusive algumas dessas pimentas vêm com grãos de mostarda. São umas bolinhas amarelas muito minúsculas, muito pequenas. Se você tiver a oportunidade, depois bota na internet que você verá, para você dar ainda uma visualizada no que Jesus estava comparando uma fé, uma possibilidade de fé. Porque o ser humano ele tem muito daquela ideia de que nós só poderemos ter na nossa vida coisas grandes realizadas se a nossa fé for gigantesca. Apenas uma fé gigantesca é capaz de produzir coisas significativas. E o próprio Jesus, ele está quebrando esse tipo de narrativa. Então Jesus ele vai falar: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Aí entre colchetes vai vir um adendo. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Gente, eu estava aqui pesquisando e esse texto aqui de Mateus, pelos estudos, pelas pesquisas bíblicas, esse texto ele foi escrito, o seu original teria sido escrito em grego koiné, a língua original. E no texto original, buscando ali no grego, nós vemos que, segundo os indícios, que são muitos, o texto original que Jesus teria falado é que essa casta de demônios não se expele a não ser por oração e ponto final. Jesus, então, teria dito que essa casta de demônios não se expele a não ser por oração. E depois teria sido ali adicionado e jejum. E jejum. Então nós temos aqui duas possibilidades para tratar. A tradução que chega até nós, essa Bíblia que eu uso para estudo, ela já está bem... Essa daqui é revista atualizada. Então essa é a tradução que eu uso, tá? Essa daqui é até de 2009. Ok. Então essa versão que chega a nós, ela chega com esse adendo. Essa casta de demônios não pode ser expulsa senão por oração e jejum. Mas pesquisando o original desse texto, eu vi que o grego koiné teria sido a língua original que esse texto foi escrito e que a fala de Jesus
nesse grego koiné, teria ele findado na oração. Ele não teria falado acerca do jejum. Esse texto que eu li foi Mateus 17, 21, o que vemos também em Marcos 9, 29. Então, o que nós podemos compreender com isso? É importante a gente trazer essas informações até para que a pessoa que ainda não tem uma familiaridade maior com a Bíblia não pense que a palavra de Deus é contraditória. Vamos lá, a Bíblia, né? Biblos, livros no plural. A Bíblia é uma coletânea, é um agrupamento de vários livros. E nós temos ao todo 66 que são reconhecidos como livros fidedignos da palavra de Deus. Então nós começamos pela ordem que foi colocada, começamos no livro de Gênesis e vamos até o livro de Apocalipse, pela ordem em que esses livros foram ali distribuídos dentro dessa coletânea, dentro dessa Bíblia. Pois bem, algumas línguas foram usadas para a confecção desses livros. Temos ali o hebraico, temos o aramaico, temos o grego, temos línguas diferentes que foram usadas em tempos diferentes, tá? E cada um de seus escritores, eu não gosto de chamar autor, porque para mim o autor é Deus, porque ele que inspirou. Então eu chamo de escritores, os emanuenses. Os escritores tinham idades diferentes, eles tinham conhecimentos diferentes, eles viveram em épocas diferentes, eles tinham linguagens diferentes, eles tinham vícios linguísticos diferentes, eles tinham um preparo acadêmico, níveis acadêmicos diferentes. Cada um escreveu do seu jeito, mas todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa entender, a Bíblia é um material para estudo, não para leitura apenas. Você precisa buscar qual foi o original desse texto, qual foi a época desse texto, em que contexto que isso foi feito, como estava a geopolítica naquela época, como era aquele reino, aquela nação, como foi o desenvolvimento daquele povo, quais eram os costumes, a cultura, para aí você ir compreendendo o porquê determinada ordem foi dada, o porquê determinada atitude foi tomada, o porquê que aquela nação chegou ao ponto que chegou, o porquê que aquela outra nação foi extinguida e já não existe, mas o porquê que essa outra permanece até os dias de hoje. Então, a Bíblia é um material de estudo. Estudo não é livro para você abrir, ler e fechar. Você não vai entender nada. É material de estudo. Agora, trazendo esses 3 textos que nós trouxemos hoje, o jejum no livro de Esther, o jejum no livro de Lucas e o jejum no livro de Mateus. Lá no livro de Esther, um jejum para interceder pelo povo. Lá no livro de Lucas, o jejum para resistir às tentativas do diabo. E lá no livro de Mateus, jejum para expulsar demônios. Como falamos no começo desse vídeo, não estamos aqui tratando de jejum como um regime alimentar com o objetivo de perder pesos e medidas. Estamos aqui tratando de um jejum espiritual. Mas qual é o contexto? Para que o jejum espiritual?
Qual o sentido do jejum espiritual? O que tem a ver o fato de abrir mão de determinadas coisas com a minha vida espiritual? Primeiro, pegando esse gancho aí que eu terminei, abrir mão de determinadas coisas. O jejum, talvez o original, o mais conhecido, o mais praticado, seja de fato o jejum da comida e bebida. Eu já vi, e não vou desconsiderar, quem sou eu para desconsiderar? Porque se é algo feito de coração para Deus, eu creio que o Senhor aceita, se tiver dentro ali daquilo que Deus aceita, Ele aceita. Se tiver dentro daquilo que Ele aprova, então Ele vai aprovar. Eu já vi gente jejuando outras coisas que não alimentos e bebidas. Vou dar um exemplo. Pessoa que jejuou o uso do celular ou da televisão. Pessoa que jejuou determinado tipo de programa que via na televisão. Por um período de tempo não usou o celular, não usou a TV, não assistiu aquele tipo de programa. Por quê? O que isso tem a ver? Aquela pessoa entendeu que aquela situação estava ocupando na vida dela um espaço grande. É algo que ela gosta muito de fazer. É algo que ela faz demasiadamente. Então, para ela seria um grande sacrifício deixar de fazer. Então, ela entendeu que aquilo seria um sacrifício aceitável a Deus. Então, por um tempo, ela abriu mão daquilo. Então, veja que se for algo que para Deus tenha sentido, se for algo que para Deus esteja no nosso coração com sinceridade, se for algo que para Deus for aprovável, eu creio que o Senhor recebe esse jejum. É você se abster, é você abrir mão de uma coisa que você gosta muito, de uma coisa que você faz muito, de uma coisa que ocupa muito o seu tempo, de uma coisa que te desvia, distrai muito a sua atenção de Deus. Você pega isso e você abre mão disso por um tempo. Você está ali sacrificando, porque é algo difícil. Uma coisa é você jejuar jiló e você não suporta jiló. Você quase nunca come jiló. Outra coisa é você jejuar pão francês. É uma coisa que você come todo dia e que você é apaixonado. Em qual dos dois você vai ter um sacrifício maior? No pão, porque é aquilo que você gosta e que você faz com regularidade. Então, o jejum, eu digo isso porque eu já vi pessoas jejuando coisas que não eram nem alimento nem bebida. Coisas que para elas eram muito importantes. E é um grande sacrifício abrir mão daquilo. E por isso, por ser um grande sacrifício, elas abriram mão daquilo por um tempo. Mas outro ponto que eu chamo a atenção do jejum é a soma dele com a oração. Eu mesma, agora eu dou um exemplo meu, há muito tempo, quando eu estava começando ali a caminhada espiritual, e aí eu fui fazer jejum, eu lembro de já ter feito jejum, de ficar determinadas horas sem comer determinadas coisas, sem beber determinadas coisas, mas tocar minha vida numa boa, televisão, celular, sai, faz isso, faz aquilo, e ficar contando ali, olhando no relógio, para dar a hora de poder comer e beber aquilo de novo. Isso não é um jejum válido a Deus. Aí você pode perguntar, por que não? Se eu fiquei sem comer e se eu fiquei sem beber no tempo que eu havia estabelecido. Porque aí, tudo que você fez se resumiu a um regime alimentar. Você abriu mão da comida e da bebida por um determinado tempo, que podem ser horas ou dias. Você não orou, você não buscou a Deus, você não teve intimidade com o Senhor naquele momento.
você não agrupou, você não associou o seu jejum com a oração. E aí é algo que eu preciso aqui, de acordo com o que Deus tem me ensinado, compartilhar com vocês. Em determinados momentos da nossa vida, a oração pode até andar sozinha, independente, sem o jejum, mas o jejum nunca conseguirá andar sem a oração. Vou falar de novo. A oração, ela até pode andar sem o jejum. Ela tem as próprias pernas, mas o jejum nunca andará sem a oração. As pernas do jejum são a oração. Sem oração, o seu jejum não funciona. Não funciona. Vira apenas um regime alimentar. Então, algo que Deus ele me ensina e que eu preciso compartilhar com vocês é que o jejum, para resumir, muito mais do que não comer ou não beber por algum tempo, é abrir mão de qualquer outra coisa que pudesse te dar uma sensação de autossuficiência, uma sensação de sustentabilidade, uma sensação de proteção, uma sensação até mesmo de conforto, de prazer, uma sensação de fortalecimento, de nutrição para estar totalmente sujeito aos pés de Deus e sustentado pelo Senhor. Quando você come, quando você alimenta o seu corpo, você se sente firme, forte, nutrido, revigora suas forças, sua energia. Porque alimento é energia. Alimento é energia. Então, quando você come, você se sente o quê? Mais enérgico, mais forte, mais estruturado, mais firme, renova suas forças. Quando você passa um período sem comer, você vai se sentindo o quê? Enfraquecido. Você vai se sentindo o quê? Debilitado, perdendo as forças, vulnerável. E aí, nesse contexto de vulnerabilidade, de fraqueza, o corpo começa já a perder ali aquela energia, você já começa a ficar ali mais suscetível, fragilizado. Aí é nesse momento em que você se coloca mais nas mãos de Deus, sustentado pelo Senhor. Ali já não é o pão, a carne que está te sustentando, é a mão de Deus. Não que Deus não te sustente na hora do banquete. Não que Deus não te sustente quando o seu estômago está cheio. Mas quando você está ali enfraquecendo a sua carne, o Senhor está fortalecendo o seu espírito. Esse é o contexto do jejum. Quando você enfraquece a sua carne, Deus fortalece o seu espírito. Então, por mais que no texto original, ao que tudo indique, Jesus não falou a respeito de jejum, apenas da oração, nós entendemos ali o contexto de oração e jejum, porque existem provações na nossa vida que são mais complexas de serem resolvidas do que outras. O que é mais complexo de resolver? Uma continha de adição de 2 mais 2 ou um cálculo que seja ali de uma matéria da universidade para quem faz faculdade de física, para quem faz faculdade de matemática? Os níveis de dificuldade são diferentes. Existem problemas na nossa vida
que nós conseguimos resolver. É claro, com a sabedoria que Deus nos dá. Existem situações na nossa vida que só Deus resolve. Existem situações que com uma oração são resolvidas. Existem situações na nossa vida que a oração ela precisa ser um clamor mais intenso. Agora, existem situações na nossa vida que a gente precisa enfraquecer a nossa carne para que Deus fortaleça o nosso espírito e resolva aquela situação. O problema daquele jovem que estava possesso não é colocando nas mãos daquele demônio um poder que ele não tem. Porque o poder é de Deus, não é do demônio. Mas a situação daquele jovem nos mostra que com um pouco mais de fé, de vida, de oração com Deus, aquilo teria sido resolvido pelos discípulos. Não precisaria repassar para Jesus. Afinal, Jesus estava ali treinando seus discípulos para fazer aquilo que ele fazia. E lá na frente Jesus vai falar, vocês farão mais coisas do que eu, porque eu vou voltar para o Pai. Então nós entendemos que ali faltou mais vida de oração e de sacrifício no sentido de abrir mão daquilo que fortalece a nossa carne para aquilo que vai fortalecer mais o nosso espírito. Faltou mais aquela vida de oração com Deus. Porque se você fica apenas sem comer e beber, você está fazendo um regime alimentar. Em determinados momentos, por outro lado, apenas a oração vai ser pouco. Então você precisa agregar. Tem lutas que o soldado tem embates, que o soldado ali, só ele com a sua lança, com o seu oponente, ele já resolve com a sua espada. Tem lutas que tem que levar a tropa toda, a cavalaria, a toda aquela infantaria, todo aquele apetrecho militar, todo aquele potencial bélico, porque são guerras mais complexas. Na vida espiritual, na vida humana é assim. Existe um resfriado, existe uma pneumonia. Existe uma espinha, existe um tumor. Na vida espiritual é assim. Na vida carnal é assim também. Então nós vemos aqui, Esther sabia que poderia ser morta, mas ao mesmo tempo, se ela não fizesse nada, todo o seu povo poderia ser exterminado. Ela orou, se consagrou a Deus, ela jejuou durante 3 dias, o povo jejuou por ela, ela foi e no final nós temos o desfecho que temos. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Tinha acabado de ser batizado, mas agora foi levado para ser tentado. 40 dias, não comeu, não bebeu, o corpo enfraqueceu, teve fome. Diabo tentando, mas o desfecho nós vemos qual foi. Um pai vai e pede ajuda pelo filho, uma hora ele é jogado na água, no fogo, uma hora é jogado na água. Levei aos teus discípulos, não conseguiram expulsar. Jesus vai, repreende. Primeiro repreende a incredulidade dos discípulos, daquelas pessoas. Aí sim, repreende agora o demônio que sai. Não existe quem resista à ordem dada pela boca de Jesus. Quando Jesus fala sai, sai. Quando ele fala sai, não tem conversa. Sai e sai mesmo. Aí agora o que vai acontecer? Jesus vai explicar. Mas Senhor, por que nós não conseguimos? Pela pequenez da fé de vocês. Aí, antes da gente fechar, outro ponto aqui que você pode questionar. Mas parece contraditório. Primeiro Jesus fala, por causa da pequenez da fé de vocês, vocês não conseguiram expulsar o demônio.
Por outro lado, ele fala, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, o problema é que eles tinham uma fé pequena, mas agora está falando se tiver uma fé pequena funciona. Veja bem, por causa da pequenez da fé de vocês, ou seja, aquela fé não serviu, vocês não tiveram fé suficiente, vocês não usaram a fé. Muito provavelmente os discípulos tinham tentado na força. Espírito, sai! Muito provavelmente eles quiseram usar apenas a força. Eles não tiveram naquele momento a fé. Jesus nunca falou, em nome de vocês mesmos vocês vão expulsar demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Muito provavelmente o problema que os discípulos enfrentaram ali é que eles quiseram fazer na força do braço, do jeito deles. Tiveram ali aquela, quando Jesus fala a pequenez da fé de vocês, a fé de vocês não foi usada da maneira certa. Quando Jesus fala, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda e vocês disserem a esse monte, passa daqui para lá, ele vai passar. Quando vocês tiverem uma fé pequena, mas vocês derem a ordem certa, isso vai acontecer. Então isso me dá a impressão que muito provavelmente os discípulos não deram a ordem certa. Expulsar em nome de Jesus. Provavelmente eles fizeram ali na força do braço. E aí não tem fé que surta efeito. Você não vai fazer coisas grandes em seu nome. Você não vai alcançar coisas em seu nome. Você não vai expulsar demônios em seu nome. Você não vai curar ninguém em seu nome. Você não vai trazer milagres em seu nome. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. O nome que nos foi dado como autoridade é o nome de Jesus. Em cima no céu, embaixo na terra, até no inferno, no fundo dos oceanos, em cima das nuvens. É o nome de Jesus, não é o nome de Maria, não é o nome de José, não é o nome de Jorge, não é o nome de Antônio, não é o nome de Buda, não é o nome de Maomé, não é o nome de Moisés, não é o nome de Abraão, não é o nome de seja lá quem for. O nome que nos foi dado como autoridade para nós invocarmos, para nós clamarmos e para em nome dele expulsarmos demônio e curarmos enfermos, é o nome de Jesus. Jesus, o Cristo de Deus. Ah, mas na falta desse nome existe algum outro? Não, porque esse nome nunca está em falta. Glória e graças a Deus. Esse nome nunca está em falta. Ah, mas se eu acordar 3 horas da manhã e invocar esse nome, ele vai me ouvir? Vai. Ah, mas se eu estiver lá no leito da UTI, se eu invocar esse nome, ele vai me ouvir? Vai. E se eu estiver lá na solitária, dentro lá do presídio, se eu invocar esse nome, ele vai me ouvir? Vai. Mas e se eu estiver no corredor da morte, lá na prisão nos Estados Unidos, que é uma das mais rigorosas que existem no mundo, eu fui preso injustamente, eu estou no corredor da morte, se eu invocar o nome de Jesus, ele vai me ouvir? Lá ele vai ouvir também. Ah, mas eu peguei o meu barquinho, comecei a velejar, estou sozinho, perdi o rumo, agora eu estou à deriva, estou lá no meio do nada, ninguém está me vendo. Se eu clamar o nome de Jesus, ele vai me ouvir? Vai também, porque ele é Senhor das águas, ele caminha sobre as águas. Ai, mas eu caí lá num poço fundo, cheio de terra, eu grito, ninguém me ouve, tem metros de profundidade, eu tô lá no fundo do poço, ninguém tá me vendo. E se eu clamar o nome de Jesus, ele vai me ouvir? Ele tá lá dentro do poço com você. Não existe lugar em cima no céu, embaixo na terra, em qualquer lugar, não existe lugar em que o nome de Jesus, sendo clamado, não seja o Senhor, não vai responder.
Não existe lugar em que o nome de Jesus perca a validade. Não existe lugar em que o nome de Jesus não tenha autoridade. Esse é o único nome que nos foi dado para que nós possamos clamar, para que nós possamos pedir intercessão, interceder pelos outros, para que nós possamos expulsar espíritos imundos, para que nós possamos curar enfermidades. Não há outro nome. Não há. Não é Maria, não é Jorge. Não é. Não tem qualquer outro nome. Não tem qualquer outro nome. Então, muito provavelmente, e eu tenho muito cuidado em não adicionar nada à palavra de Deus, nem subtrair. Longe de mim essa heresia. Então, muito provavelmente, quando aquele pai levou o filho aos discípulos, eles não repreenderam o demônio da maneira certa. O poder não está na mão do diabo, o poder é de Deus. O problema estava no posicionamento dos discípulos naquele momento. Então, quando nós tentarmos fazer algo que Jesus já nos deu autoridade para fazer e nós não conseguirmos ter efeito, não foi o poder de Deus que falhou, isso nunca vai acontecer. Fomos nós que falhamos naquela arma, naquela ferramenta que Jesus nos deu. Jesus falou que eu teria autoridade no nome dele para expulsar demônio, eu fui expulsar demônio e não funcionou. O problema não está no poder de Deus, você fez da maneira que não devia fazer. Ele falou que nós iríamos curar enfermidades em nome dele e não curou. Não foi o poder de Deus que falhou, você não fez da maneira que o Senhor disse para fazer. O problema nunca vai estar em Deus. A falha nunca vai estar no poder de Deus. Está em nós, em nós, em nós. Nele está a solução, mas a falha está em nós. Nele está a solução. A falha está em nós. A falha está em nós. Quando Jesus fala essa casta de demônio, esse tipo de demônio, esse gênero de demônio, não pode ser expulso a não ser por oração, ele está falando que existe sim situações que são sim mais complexas para resolver, que demandam sim mais trabalho, demandam sim mais oração, demandam sim mais investimento da nossa vida espiritual com Deus. Demandam sim. Um resfriado amassando alho com cebola, água e botando um pouquinho de açúcar para não ficar intragável, colocando ali, se tiver um pouquinho de limão, você corta aquele resfriado nos primeiros dias. Agora, uma pneumonia já é mais complexo. Se aparecer ali um abrolho na pele, uma espinha, uma coisa pequena, talvez uma pomada resolva. Agora, um tumor, uma úlcera, é algo mais complexo. Então, existe na vida esses níveis de complexidade. Tem coisas ali que você ali, com uma oração, entre aspas, simples, porque toda oração tem que ter fé e seriedade, você resolve. Agora, tem situações que é o joelho ali, ó, aquele joelho ficando preto no chão, a testa ali no chão, aquele quarto de guerra, que é o quarto de oração, que por alguns contextos você poderia passar 5 minutos, agora você vai passar 30.
você vai passar 50 minutos ou mais. Então, gente, de tudo isso que nós falamos a respeito do jejum, e poderíamos ficar aqui por muito tempo falando a respeito do jejum, da importância do jejum. Se Deus colocar no meu coração, eu posso futuramente colocar aqui um vídeo bem mais específico, bem mais detalhista, falando a respeito do jejum. Mas o que nós podemos compreender e pegar desses 3 versículos de Esther, Lucas e Mateus que nós vimos hoje é que em momentos de maior complexidade da vida do ser humano se faz necessário sacrificar ainda mais. Porque a oração do justo, a oração daquela pessoa que crê no Senhor, a oração do cristão, ela tem muito poder, sim. Ela pode, sim, operar muitas coisas. Mas como nós falamos, existem situações na nossa vida que chegam a um ponto que nós precisamos ir além. Se o problema foi além, nós precisamos ir além. Se o problema se intensificou, nós precisamos intensificar a nossa vida espiritual. E quando você sacrifica determinada coisa por um tempo, algumas horas, alguns dias, seja comida, seja bebida, ou algo que você entenda que tem um certo domínio sobre você, você está ali se enfraquecendo espiritualmente, humanamente, carnalmente. E Deus está ali te fortalecendo no espírito. O ato de sacrificar nesse contexto do jejum é o ato de você abrir mão de qualquer outra coisa que pudesse te dar ali uma força, uma base, uma sustentação, e você fica extremamente e completamente, exclusivamente na dependência de Deus. Agora, antes de você, se você não é acostumado à prática ali do jejum, antes de você jejuar, busque em Deus ali que o Senhor te dê sabedoria para que você já não comece de uma maneira radical. Vou ficar também 50 dias, vou ficar 40 dias que nem Jesus, sem comer e sem beber. Aí você não está acostumado, você não teve um preparo, aí você está andando na rua, está indo para o trabalho, pum, desmaia, cai ali no meio da rua. E Deus não quer que isso aconteça com você. A ideia do jejum não é essa. Então, eu já vi até, não vi pessoalmente, graças a Deus, mas vi uma matéria, tem anos e anos isso, que uma família toda foi achada morta porque a pessoa que mais tinha autoridade naquela família, infelizmente, não entendeu o que significa a vida com Deus e se tornou uma pessoa fanática religiosa, obrigou a família inteira a ficar vários dias de jejum completo, inclusive as crianças, e quando entraram na casa, estavam todos mortos. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Vida com Deus não é isso. Isso é fanatismo religioso. Vida com Deus não é isso. Então, antes de você iniciar um jejum, busque em Deus, para que você não ultrapasse os limites e aconteça algo ruim com você. E por outro lado, para que você não jejue à toa. Eu vou ficar 5 horas sem comer pão, mas aí você tá ali, lá 5 horas no videogame, na internet, esqueceu de Deus, não tá orando, não tá intercedendo, não tá clamando, esqueceu do jejum, botou o despertador, passou 5 horas, agora eu vou comer um x-tudo. Aí você vai jejuar à toa. Então, nem para um lado, nem para o outro.
Busque em Deus a sabedoria para que você saiba, Senhor, me conduz nesse jejum, me dê sabedoria para que eu consiga jejuar da maneira certa e alcançar aquilo que eu espero, porque Esther alcançou o que esperava. Jesus alcançou o que precisava também. Então, o jejum, ele precisa ter um objetivo. Durante o jejum, nós precisamos estar norteados naquele objetivo, orando, clamando a Deus, nos consagrando, meditando na palavra, nos acalmando, focando naquilo, para que ao findar do jejum nós tenhamos alcançado aquilo que nós buscamos no Senhor, para que não seja em vão. Então, que Deus abençoe a sua vida. Deixo aqui como sugestão para que você possa ler o texto completo, para que você tenha mais informações que vão abençoar a sua vida. Livro de Esther, capítulo 4. Hoje nós lemos o versículo 16, você pode ler o capítulo todo. Lucas também, capítulo 4, nós lemos o versículo 2, mas você também pode ler o capítulo todo. E fechando o livro de Mateus 17, nós lemos o versículo 21 e você também pode ler o capítulo todo. Esses 3 livros nos mostram a importância do jejum na vida espiritual, que reverbera para ações na nossa vida carnal, e algo que Deus coloca no meu coração e eu divido com vocês, e pela 3ª vez eu falo aqui hoje, porque coisas importantes a gente precisa fixar. A oração, ela até pode andar sem o jejum, mas o jejum nunca andará sem oração. Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.